dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui no mais um dia, finalizando a semana praticamente, né? Sexta-feira e caminhando para o fim da semana. Hoje, dia 4 de julho. E estamos ainda com o tema equilibrando a vida familiar e profissional com fé. Hoje nós vamos falar um subtema assim bem interessante, que eu acredito que é um dos pilares principais para o nosso fortalecimento, para conseguir alcançar todos os objetivos que a gente já caminhou até aqui. O nosso subtema de hoje é a oração como pilar de equilíbrio. E quem vai trazer esse tema para nós hoje é a nossa preciosa Luzânia, e é com você, minha linda, transborde aí nas nossas vidas. Bom dia. Então, nós hoje, como ela falou, a oração como pilar de vida. E lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 5, 17 diz, devemos orar sem cessar. Explicação. A oração é uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio entre a família e profissional. Quando nós nos conectamos com Deus por meio da oração, buscamos sua orientação, paz, força para enfrentar as demandas de ambos os mundos. Então, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é necessário que nós possamos ter um equilíbrio. E esse equilíbrio começa através da oração. Se você tem uma... E é muito visível quando uma pessoa tem uma vida de oração. Por quê? Porque quando ela tem uma vida de oração, ao olhar para ela, você já conhece. É uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila. E ela consegue conciliar o trabalho, a família, e muitas das vezes tem umas que até estudam à noite. Então, para ela ter equilíbrio, ela tira um tempo para buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque ela todo tempo vai ser bombardeada. A oração não deve ser limitada a momentos específicos do dia, mas deve ser uma prática contínua em que buscamos a presença de Deus em todos os momentos. Ou seja, é muito, por exemplo, eu estou no ônibus, eu posso orar dentro do ônibus? Posso, porque a oração ela também tem a conexão de você orar na mente. O que está acontecendo ali, eu não sei, mas você começa a repreender na mente. Se você está no trabalho, tem uma situação que está tirando o teu foco, você começa a orar na mente. Então, hoje em dia, não existe a dizer assim, eu estou no ônibus, eu tenho que me ajoelhar. Isso é de cada pessoa, mas necessariamente você pode orar na mente, você pode orar um versículo no seu celular. Então, para quê? Para que isso nos fortalecer. Quando você chegar no local, sair de casa para chegar determinado naquele local, você vai já orando, você já vai já entregando aquele ambiente, seja o teu trabalho, seja quando você for para o trabalho, seja quando você for a uma consulta, você tem que estar conciliando, porque para quando você chega lá, você tem força. Você não ser, que eu cheguei naquele ambiente e não foi muito legal. Por quê? Porque as pressas, hoje em dia, se a gente não tem o equilíbrio, a gente anda apressado e esquece do principal. É dobrar o nosso joelho pela manhã e entregar o nosso dia ao Senhor. Meio-dia, está em casa, tira 10 minutos, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e entrega para o Senhor. Por quê? Porque aquilo de manhã, por exemplo, da hora que você acorda até meio-dia, ali encerrou. Foi um dia de bênção. A meio-dia de bênção. À tarde, você faz esse trajeto, a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou sempre em conexão com o Senhor e muitas das vezes as negatividades não vão me afrontar. Ao orarmos, Deus nos dá a presença de Deus, orarmos a sabedoria para que ele agencie o tempo de forma equilibrada, ajudando-nos a ser mais conscientes de nossa responsabilidade. Ou seja, todos nós temos responsabilidade. E principalmente quem trabalha fora. E quando voltar para casa, tem a responsabilidade de cuidar de casa, cuidar
quem é casado cuidar dos filhos, do marido, e você não tem que trazer os problemas do trabalho para dentro de casa. Você não tem que levar os problemas de casa para dentro do trabalho. Por quê? Porque você não vai descansar sua mente. Você vai viver totalmente uma pessoa desequilibrada. Por quê? Eu estou sempre lá. Ah, não, mas eu procuro uma pessoa para me ajudar. Naquele momento, está assim na afrontada, busca a presença de Deus. Ele vai te ouvir e vai trazer uma paz, uma leveza, seja no trabalho, uma paz, aquela leveza no teu coração. Além disso, a oração nos dá paz interior, permitindo-nos tomar decisões baseadas em fé, confiança em Deus. Em vez de perdemos o estresse ou nas expectativas internas. Ou seja, nós não devemos se fortalecer mais, porque é muito no trabalho, principalmente bombardeado. E uma experiência que eu passei esse ano, eu comecei a trabalhar, e aí, geralmente, a menina vem me cobrar que eu tinha que ter comunicação. Eu digo assim, olha, o meu jeito é esse. Eu trabalho, não gosto de conversar, porque se eu conversar, eu atrapalho. Então, e muitas das vezes, muita conversa gera fofoca. Então, se é do trabalho, eu vou falar conforme o trabalho, mas não gosto de conversar. Aí passa, ela vem e me fala a primeira vez, e eu falo a mesma coisa, eu já te falei. Não gosto de muita conversa gera fofoca. Me fala a terceira vez, eu digo assim, olha, meu jeito é esse. E é um ponto interessante que eu quero repassar, porque muitas das vezes a gente tem que fazer. Eu tomei uma decisão, eu saí do trabalho, porque era o meu silêncio. O meu silêncio não estava incomodando, não estava dando produtividade. Através do meu silêncio, eu produzia bastante, mas mesmo a cobrança. Aí eu parei e pensei, aonde minha fé não é respeitada através do meu silêncio, o que eu estou fazendo naquele ambiente? Porque tu tem uma fé, e no momento do teu silêncio, tu está guerreando contra a vida de uma pessoa, contra a vida dos teus familiares. Já aconteceu que num trabalho, meio-dia, o meu irmão sofreu um acidente, eu no trabalho, eu estava orando. Quando no final da tarde, eu liguei para minha irmã, e a minha irmã disse assim, olha, ele sofreu um acidente. Eu liguei para ela, olha, pede para o meu sobrinho, para o filho dela tirar a comida da geladeira para descongelar. Ela disse, não, ele não está em casa. O meu irmão tinha sofrido um acidente, ele foi substituir meu irmão. E foi um livramento muito grande, no meio-dia. Veio no meu coração apertou e eu comecei a orar. E não atrapalhou o que eu estava fazendo. Então, é necessariamente, é tua fé. Aonde tu busca, é uma coisa que eu digo que ninguém pode roubar. Ela pode diminuir, mas roubar não, porque a fé vem de dentro. Como? Se tua vida está desorganizada dentro, aparentemente vai ser visível na tua aparência, porque uma pessoa ajustada por dentro, ela é transparente também por fora. Quando estamos em comunhão com Deus, recebemos a força necessária para cumprir tanto com os nossos deveres profissionais, com a nossa responsabilidade familiar, sem perder de vista o propósito maior que tem para nós. Ou seja, qual é o nosso propósito maior? É a nossa família. Ah, mas eu tenho um objetivo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Mas isso eu não posso perder o foco. Qual é o foco? Eu tenho que zelar pela minha casa, eu tenho que zelar pela minha família. Ah, mas eu sou solteira, Luzânia, mas você tem que fazer. Por quê? Porque uma vez ou outra, a tua família precisa de ti. Aí tu vai dizer assim, eu não posso. Por quê? Eu estou muito estressada. Por que tu está estressado? Porque um desconhecido bombardeou a tua mente e tu não teve o equilíbrio. É outro ponto que nós não devemos que isso aconteça. Um desconhecido atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque eu passo o maior tempo, umas 8 horas lá no trabalho. Aí, quando eu venho em casa, eu tenho
à noite, eu tenho sábado, eu tenho domingo, eu tenho feriado, para ficar com minha família. Aí todo tempo vem bombardeando. Isso vai distanciando o laço familiar. Ao invés de eu ter comunhão, eu não tenho comunhão, porque meu coração está endurecido por uma situação que a pessoa não sabe quem é a Luzane em casa. Porque todos nós temos um papel importante na nossa família. Ah, está muito longe, mas preciso da sua ajuda. Ora, às vezes não é nem financeira, é uma oração. Porque é importante. Eu sempre digo assim, eu não posso que esse desconhecido atrapalhe, porque quando minha família precisa, eu tenho que estar ali. Seja na oração, seja para estirar a mão, eu tenho que estar à disposição. O exercício prático. Estabeleça um horário para orar, pedindo a Deus sabedoria para ele equilibrar sua vida profissional e familiar. Durante o dia, lembre-se de orar brevemente sempre que sente esta está perdendo foco ou paz. Ou seja, nós precisamos todo orar. Seja 15 minutos. A oração em língua, quem sabe, é muito importante, porque ali não vai desviar o teu foco. E também, lá no trabalho, eu venci uma situação na qual eu pedi que quando a menina veio me afrontar, eu comecei a orar. O Deus me impulsionou tão forte que eu comecei a orar. Aí eu levantei, tomei um copo d'água e eu comecei a cantar. E ali foi mais ou menos 1 hora. E quando foi a 4 horas, na minha mente já estava tudo assustado. Não teve briga, não teve discussão. Por quê? Porque quando a gente se conhece, sabe a prioridade que a gente tem, e principalmente a família, a gente não permite ser roubada. Porque muitas das vezes, as pessoas que te afrontam, ela não está te afrontando porque é só contigo, não. Ela está te colocando. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Mas muitas das vezes ela não está disposta a parar para te ouvir. O que ela necessariamente expressar. Aí ela fica gritando, se afrontando. Não devemos só orar, apacentar, que Deus é que vai fazer a obra, não somos nós. A explicação detalhada. A oração é mais do que um momento devocional, é um estilo de vida. Paulo nos convida a orar sem cessar, porque ele sabe o segredo para um coração equilibrado é estar constante em conexão com Deus. Muitas das vezes você tem uma amiga, aí ela passa por um confronto, aí você diz assim, amiga, eu vou te dar um conselho. Qual é? Ora, começa a orar por essa situação. Começa você a buscar um som de ousadia, começa você a ter essa conexão, intimidade. Há um tempo, ela se afasta. Aí tu diz assim, meu Deus, o que eu fiz para ela? Ela está com raiva de mim, mas não é. Porque muitas das vezes tem pessoas que ela não busca constante a prática da oração. E quando você fala para ela, a gente fala para ela vai pensar, não é porque ela é religiosa, mas não é. É porque aquilo que tu venceu através da oração é aquilo que tu vai direcionar para a pessoa não passar muita dor. A rotina corrida, a pressão do trabalho e as necessidades familiares facilmente nos desequilibram, se não cultivar um lugar de descanso espiritual. Ou seja, é necessário. Mesmo que eu não vou dormir no horário meio-dia, porque ontem foi falado, mesmo que eu não vou orar meio-dia, mas eu tenho aqueles meus 10 minutos que eu descanso, eu fico lá, me deito e desconecto de tudo. Por quê? Porque, olha, eu estou descansando meu espiritual. Tem muitas pessoas que não reconhecem, e dificilmente no trabalho vai reconhecer. Mas você não precisa dizer, eu estou descansando o meu espiritual. Não. Você vai, se deita, tem aquele momento. E aí, quando você se levanta, você levanta uma outra pessoa. E isso
faça com que você, o restante da tarde, porque geralmente tem pessoas que passam o dia no trabalho e tem só o horário de almoço, e o restante da tarde faz com que você não fique desequilibrada, porque você descansa. O nosso corpo, ele precisa de descanso. Quando você não descansa, aí começa a sentir dor. Começa a sentir dor, você não consegue dormir, você não toma chá, não toma remédio, nada. Aí você vai tomando remédio para parar aquela dor. Mas muitas das vezes não é a dor, é o corpo gritando, eu quero descanso. Simplesmente você não toma nenhum chá para acalmar, mas ele pede. Ele pede. Quando ele pedir, não negligencie. Vai e faça o que ele está pedindo. Orar continuamente não significa estar o tempo todo com os olhos fechados, mas sim desenvolver uma consciência na presença de Deus em tudo o que fazemos. Quando oramos antes de tomar uma decisão, de enfrentar um conflito ou de iniciar uma tarefa, brincamos, abrimos espaço para que a sabedoria divina nos oriente e a paz de Deus nos governe. Muitas das vezes, se você se determinar, feche o olho em determinado lugar. Bote a mão na cabeça e começa ali a meditar na presença do Senhor. Porque quando você tira esse tempo de meditação, muitos conflitos, você vai dizer assim, eu podia, antes da oração, você vai dizer, eu vou resolver dessa forma, e da forma que você vai resolver, vai gerar conflito. Depois da oração, o teu pensamento muda, as tuas decisões vão mudar. Não, eu tenho que parar um pouco, não é o momento. Amanhã eu volto a resolver essa situação. E quando você resolve essa situação, vai trazer paz para todo mundo. Por quê? Porque a primeira coisa, quando você toma uma decisão inadequada, vai gerar um conflito. E esse conflito vai ser difícil para resolver. Mas quando você tira uma decisão baseada na palavra de Deus, cheio de sabedoria, aquilo vai te dar paz, aquilo vai te dar leveza, e você vai saber gerenciar aquela situação, e você vai dizer assim, meu Deus, antigamente eu explodia, hoje não, eu vou implodir, e aquela em que você vai implodir para dentro, você vai trazer aquela leveza. E você vai dizer assim, como eu era no passado, hoje eu não faço mais. A oração também nos ajuda a lembrar quem está no controle. Muitas das vezes o desequilíbrio surge quando tentamos carregar sozinhos os pesos da vida. Ao orar, entregamos nossos fardos, reconhecemos nossa dependência no Senhor. E é nesse lugar de entrega que estamos verdadeiramente no equilíbrio. Ou seja, se eu for, toda vez que eu for, existe na psicologia que quando eu estou carregando o fardo, você sente os dores nos ombros. Os teus ombros começa a doer e você diz, eu não me machuquei, mas é porque o fardo está muito grande. Aquela preocupação, aí vem as dores, principalmente nas articulações. E aí, quando você diz assim, não, eu preciso compartilhar com alguém, mas eu não tenho. Aí você vai para a palavra e você vai para a oração. E essa estratégia, ela muda. Por quê? Porque a oração, ela muda todo o contexto. Seja quem for, seja a pessoa, quem a pessoa era no passado e quem era hoje, quando ela começa a buscar em oração, independente de religião, a geografia daquela pessoa muda, o território vai mudando aos poucos, porque a oração é um tempo assim poderoso, que a gente não deve abrir mão por nada. A explicação para a vida cristã e familiar. A oração contínua traz clareza sobre o que realmente é importante. Um coração em oração é mais leve, é mais sábio, é mais centrado.
E esse segundo tópico, quando você olha para uma pessoa, você já entende, essa pessoa é uma pessoa de oração. E antigamente, você já conhecia pelo joelho, era a assembleiana, né? E hoje em dia ainda tem gente de joelho, o joelho preto. Olha, você conhece a pessoa pela oração? Olha para o joelho dela. Por quê? Porque é uma diferença. Ela dobra o joelho. Uma vez eu ouvi assim: ah, você não tem que se levantar porque você vai ganhar essa situação de pé. Eu falei: não, a gente nunca ganha uma batalha eu estando em pé, mas quando eu dobro o meu joelho, as portas se abrem, os ferrolhos, tudo bloqueado, negativo na sua vida, vai saindo, porque eu me posicionei diante do Senhor em oração. A paz que vem da oração transborda para o relacionamento em casa e no trabalho. Essa leveza da oração que muitas das vezes você busca em casa e é visível no trabalho, e muitas das vezes ninguém entende e quer te afrontar. Mas você sabe, quando você sabe onde é a fonte que você está buscando, ninguém tira isso de você. Buscar em Deus antes de agir é uma forma de viver em intencionalidade e equilíbrio. Eu tenho que buscar, primeiramente, em Deus, antes de eu tomar decisões que possa atrapalhar a vida das pessoas por muito tempo, por tempo prolongado. Exercício prático. Escolha 3 momentos físicos no dia para uma breve oração. Ao acordar, ao meio-dia, do expediente e antes de dormir. Sempre que sentir ansioso, sobrecarregado ou disperso, respire fundo e faça uma oração curta, como: o Senhor me dá equilíbrio e direção. Escreva uma oração específica, pedindo sabedoria para lidar com um desafio atual no trabalho. E agora, quem quiser falar alguma coisa antes de eu fazer a oração final? Pode continuar, Luzânia. Aí a gente fala depois. Então, a oração final, quem tiver disponibilidade de fechar os olhos. Senhor, eu quero viver em constante comunhão contigo. Ajuda-me a orar em todo o tempo, confiando em ti, em meio às demandas do trabalho e da responsabilidade em casa. Dai-me equilíbrio, sabedoria e paz para tornar-te em todas as minhas escolhas, que minha vida seja marcada pela tua presença em cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoada, né? A Luzânia me fez hoje ver esse tópico de uma forma diferente, ver a oração de uma forma diferente. E tem a última frase aí que ela falou na questão do devocional detalhado, que eu anotei aqui, é que a oração também nos ajuda a lembrar que eu não preciso carregar nada sozinho. Eu tenho alguém para dividir esse fardo. Então, quando a gente ora, a gente já automaticamente a gente sente essa paz, por quê? Porque a gente entrega ao Senhor, né? Bem interessante essa questão. Não estou sozinha, vou orar. Olha que lindo. Achei muito rico e muito forte esse trecho. Que o Senhor Jesus nos abençoe, né? Alguém quer compartilhar algo com relação a esse momento de oração, ao seu momento de oração, para enriquecer as nossas vidas? Se não tiver,